Olá, está começando mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre regularização fundiária e direito à moradia. Para tratar deste assunto, eu recebo aqui no estúdio a procuradora do município, Vanesca Prestes, e a professora universitária e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Betânia Alfonsin. Sejam muito bem-vindas ao TV Câmara Entrevista. Obrigada pela presença de vocês. Doutora Vanesca, a questão da regularização fundiária é bastante frequente aqui na Câmara Municipal. Muitas comunidades procuram o Legislativo para pedir algum auxílio dos vereadores nesse processo. E é um tema relativamente polêmico também. Eu acho pertinente a gente começar o programa esclarecendo para o pessoal de casa o que é a regularização fundiária e qual que é o papel da Procuradoria-Geral do município nesse processo todo. Bom, muito obrigada pelo convite, é um enorme prazer estar aqui no TV Câmara e conversando sobre esse aspecto que é tão sensível à nossa cidade. Então, a primeira coisa importante esclarecer é como começa a regularização fundiária e qual é o conceito jurídico dessa regularização fundiária, que é o motivo pelo qual a Procuradoria tem na sua atuação essa função e que eu estou coordenando no momento. Bom, desde por volta dos anos 80, começam a surgir agendas mundiais que o mundo precisava se preocupar. Tivemos no âmbito do direito ambiental bastante conhecida a Agenda 21, Rio+20, todos aqueles aspectos. E no âmbito do âmbito da questão urbanística, nós tivemos também uma consolidação nesse sentido para trabalhar a segurança da posse. O que é essa segurança da posse? É aquela necessidade de enxergar os processos e os conflitos nas cidades não como um problema só do indivíduo contra o Estado, contra o poder público ou contra o particular envolvido, mas como um problema de direito difuso, porque ele é muito amplo nas cidades. Então é esse fator que faz gerar no mundo, não só no Brasil, mas o Brasil ele desenvolveu bastante a partir dos instrumentos que foram criados a partir daí. O Estatuto da Cidade trouxe uma série de questões. Nós tivemos no âmbito do Rio Grande do Sul o provimento More Legal como um dos instrumentos importantes. A Lei do Minha Casa Minha Vida de 2012 nos traz a legitimação da posse, a demarcação urbanística, enfim, que é outro instrumento. Então, nós avançamos no sentido de trabalhar esse princípio da segurança da posse, porque as pessoas sempre tinham aquele medo do que ia acontecer pelo fato de não ter a sua situação regularizada. Uhum. Então, claro que nós temos, tu dizes que tem uma série de conflitos. Tem uma série de conflitos, porque começam as perguntas, por que é irregular, né? E porque existe um preconceito também que a regularidade é só uma questão, a irregularidade é uma questão só da pobreza, como se nós tivéssemos uma uniformidade de situações. Sim. Sempre igual, mas isso ela faz parte assim de conceitos que não se demonstram o que é efetivamente a realidade. Tem levantamentos do Ministério das Cidades que trabalha assim, o grau de regularidade de Belém, por exemplo, 60% da cidade é irregular. Sim. Então, o que nós fizemos? Desde de 94, teve uma lei municipal votada por essa Câmara que aumentou as atribuições dos procuradores do município. Sim. Então, os procuradores do município têm lá suas atribuições usuais, cobrança de dívida ativa, fazer todo o levantamento da questão patrimonial, tem todos os aspectos relativos a licitações, e entre essas situações está lá nas nossas atribuições trabalhar os processos de regularização fundiária dos hipossuficientes. Porque a situação que se dava no município naquele momento era o seguinte: não pode colocar obra de infraestrutura porque é irregular e porque é irregular não fazia nada. Era aquela coisa girando em torno digamos assim, correndo atrás do próprio rabo. Sim. Como vulgarmente se fala. Sim. Então, nós começamos a trabalhar o reconhecimento dessas áreas, inclusive para colocar
as respectivas infraestruturas. Perfeito. Logo mais a gente fala sobre, com mais, assim, de forma mais profunda do papel da Procuradoria nesse processo todo, porque, professora Bethânia, essa questão da regularização fundiária, como a doutora Vanessa comentou, é pauta há muitos anos já no Brasil. A gente tem uma medida provisória do presidente Michel Temer tramitando no Congresso Nacional que visa mudar um pouquinho essa questão. Queria que a senhora comentasse. A senhora que tem bastante propriedade para falar desse assunto, né? Tem uma formação no direito, mas uma relação especial com essa questão do direito à moradia. Obrigada, Marjorie. Uma saudação para ti e para a Vanessa, minha colega do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e também aos telespectadores. De fato, conforme a doutora Vanessa já pontuava anteriormente, Marjorie, o Brasil, na América Latina, é um dos países que mais avançou no marco legal da regularização fundiária, né? A gente tem instrumentos que fazem inveja aos nossos parceiros aqui latino-americanos. E, sobretudo, adotamos um paradigma de regularização fundiária que é bastante especial, que trabalha com a ideia de uma regularização plena, né? Ou seja, de que não apenas a pessoa tem que ter a segurança da posse, né? Um título que lhe garanta a possibilidade de permanecer legalmente naquela área sem o medo de ser despejado, mas que também ela tem direito à cidade, ou seja, de que ela tem direito de acesso aos serviços, à infraestrutura. E o nosso marco legal brasileiro deixa isso bastante claro, né? Nos conceitos de regularização fundiária que estão nas diretrizes do Estatuto da Cidade, além da questão jurídica, né? Dessa titulação e registro, além da questão urbanística, né? Dessa dotação de infraestrutura, uma inclusão na própria ordem urbanística, no plano diretor, através de instrumentos como são as zonas especiais de interesse social, e a incorporação de uma participação popular nesse processo, uma dimensão social reconhecida legalmente, né? A medida provisória 759, que foi convertida em um projeto de lei, que é o PLV 012, agora de 2017, ela altera essa... Na verdade, não só essa, Marjorie, assim, até para deixar claro para os telespectadores. É um marco legal que altera, na verdade, 4 regimes fundiários brasileiros. Ela mexe na questão das terras da Amazônia, na questão das terras da União, dos bens da União, que são milhões de hectares de terra devoluta, né, que a União tem e que também agora poderão ser adquiridos de uma forma muito mais simplificada do que a anterior, a questão da regularização fundiária rural e da regularização fundiária urbana. Em relação ao tema que nos une aqui hoje, por exemplo, a Vanessa mencionou a Lei 11.977, que foi uma lei importante, é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, mas ela tem um título inteiro sobre a questão da regularização fundiária, com uma série, traz todo um procedimento e uma série de instrumentos. Todo este título foi revogado, né? E, na verdade, a gente tem uma alteração dessa concepção de fundo que o Brasil historicamente trabalhou, e a prioridade agora é a titulação. As zonas especiais de interesse social, por exemplo, são mencionadas porque houve uma insistência dos deputados e senadores de oposição, em articulação com os movimentos que nacionalmente se preocuparam muito com o que estava acontecendo. A infraestrutura também não tem ênfase alguma, e a grande preocupação é a que serve um modelo de regularização fundiária que priorize a titulação, né? Porque isso, na verdade, no mundo inteiro está acontecendo, né, Marjorie? Que é, na verdade, uma pavimentação jurídica de um processo de despossessão dos pobres, né? Dos terrenos dos pobres. E a titulação, porque o Brasil convive há muito tempo 2 sistemas legais, um de posse e um de propriedade, né? Na verdade, o capital hoje está interessado em chegar nessa fronteira. No campo diz respeito aos indígenas, aos quilombolas, às populações ribeirinhas, mas nas cidades diz respeito à população favelada. Sim. Então, tomar essas terras, né, é muito importante que você possa dar a essas pessoas propriedade, entrar no cartório do registro de imóveis e fica mais fácil de se apropriar. Então, essa é a preocupação, com essa alteração de fundo de uma concepção de regularização fundiária que o Brasil histórica e democraticamente construiu. Sim. Agora, é sabido que o direito à moradia digna é um direito fundamental estabelecido pela nossa Constituição, mas é também um desafio das grandes cidades, né?
principalmente com o desenvolvimento. Logo mais eu vou pedir para que a senhora apresente o contexto de justamente retirada da população dos centros urbanos para regiões mais periféricas. Mas nesse contexto todo, Porto Alegre tem alguma particularidade? Porto Alegre foi, eu acho que a Vanessa pode me ajudar até nessa resposta. Sim. Porto Alegre foi uma cidade pioneira no Brasil na construção de políticas de regularização fundiária, quando a única coisa que nós tínhamos era um artigo na Constituição Federal, né? Por exemplo, algumas áreas que foram regularizadas lá na década de 90, como é o caso da Vila Planetário, né? Elas no Brasil inteiro elas são debatidas, né? Como experiências que tiveram toda uma importância, utilizando instrumentos que não dão uma titulação plena de propriedade, mas uma concessão de uso, né? E que inovaram muito, né? Demarcaram com as políticas que eram desenvolvidas anteriormente e que eram políticas de compra e venda, de doação, mas que passavam por uma titulação plena de propriedade. Então, Porto Alegre foi uma cidade que durante muitos anos teve assim um saudoso, né, assim, espectro de programas e de intervenções em relação às áreas irregularmente, né, produzidas no município, e políticas muito interessantes, muito importantes. Resultados quantitativos não são tão significativos, mas a qualidade dos programas desenvolvidos é notável. E isso não é uma coisa assim que a gente está falando de vaidosa nem nada, porque isso a literatura registra. E, na verdade, assim, em termos de arcabouço jurídico, desde a lei orgânica nós temos, né? A lei orgânica, que é dos anos 90, né? A Constituição, no âmbito municipal, já estabeleceu parâmetros. A assistência jurídica, que depois resultou nessa atribuição da Procuradoria, está lá na lei orgânica. Então, a população porto-alegrense se preocupava bastante com isso. E o que a gente pode dizer é que nós sempre fomos aqui em Porto Alegre e seguimos sendo um grande laboratório. Porque, como teve essa estrutura, a gente aplica os instrumentos. Então, desde a concessão, com seus erros, com seus acertos, com avanços, recuos, nós conseguimos inclusive contribuir para enxergar com aqueles que não funcionaram. Né? Eu estava conversando com a Betânia ali fora e contando que nós vamos entregar agora a titulação do uso capião coletivo. Nós ajuizamos a ação logo depois do Estado da Cidade, em 2002. Era o momento. Não tínhamos ainda o moro legal, esses outros procedimentos. Só vamos entregar agora, porque realmente é um instrumento que não pegou, no sentido porque ele não tinha a agilidade necessária de trabalhar o processo do ponto de vista processual. Hoje nós já conseguimos, hoje o Brasil trabalha de outro modo essas situações. Então, Porto Alegre, de fato, foi um grande laboratório. O nosso pressuposto de trabalhar a regularização fundiária, ele parte do tempo que a comunidade está lá, da infraestrutura mínima existente. Por isso que essa questão da medida provisória, ela é importante, essa reflexão, porque é uma das polêmicas que bate aqui. Sim. Depois. Quer dizer, tu vai regularizar o quê? Para ficar melhor ou para ficar pior? A regularização, ela é urbanística, jurídica, ambiental e registrária, o artigo 43 lá da 11977. Mas mesmo com toda essa base legal, ainda tem muita gente em Porto Alegre que vive numa situação tanto irregular, né? Quantas pessoas, quantas famílias aproximadamente hoje, quantos processos abertos na Procuradoria? Olha, o que eu poderia te dizer é o seguinte, ó, nós temos na PARF, que é a Procuradoria, nós trabalhamos só com loteamentos, que é as áreas privadas. Então, quando tu fala assim, qual é o percentual, fica muito amplo, porque tem todas as áreas do DEMAB. Claro. Né? Tem áreas da União, tem uma série de áreas em andamento. Sim. E esses processos, eles têm, assim, eles são mais demorados. Com o arcabouço atual, e eu diria que logo depois que foi facilitando, nós já atingimos um percentual de entrega bem significativo. Né? Agora, para esse ano, a nossa meta é fazer a legitimação de posse de 800, entregamos já, estamos prontos com 200, mas são processos que eles ocorreram após essa maturação dos instrumentos jurídicos, né? E são comunidades que já têm estrutura. São comunidades que já estão mais de 20, 40 anos e pelas obras que foram, pelos investimentos que foram feitos, via orçamento participativo, via outros mecanismos, pelo cooperativismo. Sim.
funcionou e funciona de muito tempo, foram obras que conseguiram melhorar a vida das pessoas, não só no sentido de ter o título. O título é importantíssimo, é relevantíssimo, porque ele inclusive consegue um financiamento para fazer a melhoria da casa, é a segurança do que ele vai poder transferir. Eu ouvi mesmo, nesse caso dessa semana, ele dizia assim, ele me dizia assim, disse, doutora, é um presente, porque eu moro há 40 anos na área, esse processo tem quase 17 anos, e em meio a esse tempo nós tivemos várias tentativas de dizerem que não ia dar certo, inclusive em meio da própria comunidade que não ia dar certo, que nós íamos perder, então queriam nos comprar essa área. Sim. Né? Por um valor insignificante, e agora está aqui. Né? Com relação a toda essa infraestrutura, quando a Procuradoria tomou para si essa responsabilidade, lá por 1994, mais ou menos, vocês se depararam com comunidades que viviam há mais de 30 anos naquele local, porém sem a infraestrutura adequada, né? Também cabe à Procuradoria garantir a essas pessoas uma qualidade de vida, enfim, porque, por exemplo, uma comunidade reivindica a regularização de uma área que é perigosa para aquela comunidade, representa algum risco. A Procuradoria também tem o papel de mostrar para aquela comunidade que não é o Em muitos momentos adequado. Nós não regularizamos. Em muitos momentos a gente aponta a necessidade de relocalização, se é situações que precisam de tutela. Sim. Nós temos bastante conflito com relação às APPs, né? Que são as áreas de preservação permanente. Agora, isso se dá no âmbito do processo. Quando chega para esse ajuizamento, já houve aprovação do projeto. Então, essas questões urbanísticas já foram discutidas ali ao longo do tempo, com muito conflito, sim. Porque a cidade, ela não é uma cidade estabelecida. Se fosse tudo regular, não teria essa necessidade, né, desse debate todo, né? Então, hoje tem uma comissão específica que aprova os projetos decorrentes de regularização. E a legislação foi, ao longo do tempo, permitindo enxergar essas diferenças para as comunidades respectivas. É a própria expressão do tratar desigualmente os desiguais. Por isso que a regularização fundiária, ela é para ser durante um período, ela não é para ser para sempre, para existir para sempre. Ela precisa ser durante um período para tratar parâmetros que nós não tínhamos naquele período. Quando nós começamos, antes do plano diretor de 99, os terrenos em Porto Alegre, o tamanho era 300 metros. Lembra disso? Os lotes. Né? Os lotes, né? Sim. É grande 300 metros. Nós temos nas comunidades, o próprio usucapião coletivo da Constituição é 250. Então foram discussões que foram se incorporando. Regiões da cidade que não podiam ser construídas, mas que estavam construídas. A Lomba do Pinheiro é um exemplo. Grande parte da Lomba do Pinheiro ainda hoje em processo de regularização passou por essa mutação. Né? Professora, é importante a gente apresentar também um contexto, né? Por que isso ocorre hoje? Com o desenvolvimento das cidades, começou todo esse processo de retirada da população dos centros urbanos e aí dificultando o acesso a serviços, como a senhora bem mencionou anteriormente, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do contexto histórico de como isso ocorreu em Porto Alegre, por gentileza. Assim, primeiro que internacionalmente, né, essa irregularidade é uma marca do processo de urbanização capitalista, especialmente por conta do preço da terra, né, que é inacessível para a população de baixa renda. Na verdade, a terra no mercado imobiliário, ela está sempre aumentando o seu valor, né, porque vai agregando valor com a infraestrutura e não se reproduz. Eu não tenho como colocar mais no mercado, eu não tenho como mandar fazer mais. Então isso, na verdade, acaba empurrando os pobres para uma situação de irregularidade, né? Isso no Brasil começa, Marjorie, com a abolição da escravatura, né? Esse processo de irregularidade no acesso à terra da população de baixa renda é justamente assim, nesse momento que começam as favelas brasileiras. Essa população é expulsa ela morava numa senzala,
né? Se faz aquela hipócrita abolição da escravatura sem reparação, depois de 300 anos de escravidão, sem local de moradia e sem uma definição sobre o trabalho dessas pessoas. E essas pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro, começam a subir o morro. A palavra favela, por exemplo, é uma palavra que remete a uma planta que tinha no Rio de Janeiro, nos morros do Rio. E a população começou a dizer, mas olha como é que estão iguais à favela, né? Olha como estão ocupando, estão como uma praga, estão como favela. De tanto repetir isso, acabou nomeando o fenômeno, né? Então isso existe há muito tempo, bem como os processos de expulsão dessa população de baixa renda dos centros urbanos. Isso também marca a nossa história. No caso de Porto Alegre, a gente tem alguns exemplos no século XIX, mas são com pouquíssimas famílias, não vale a pena mencionar. Eu estudei esse tema na minha dissertação de mestrado. E o primeiro mais significativo é o da construção do viaduto da Borges de Medeiros, né? A gente tinha ali muitos cortiços, né? E muitos bordéis, enfim, era uma região um pouco maldita da cidade, né? Bem no centro. Então, quando escavam o morro para fazer o viaduto ali na Duque de Caxias, atingem exatamente essa população. É o primeiro processo de expulsão, isso é o início do século XX. Depois, assim, quando se faz a canalização do Arroio Dilúvio na década de 40, toda essa população descendente de escravo tinha se acomodado no entorno do riacho e é expulsa novamente, né? E depois, um último ciclo leva essa população do centro para a Restinga, né? Na verdade, assim, a Restinga, 30 mil pessoas, na sua maioria descendentes de escravos, são levados para um local no limite da cidade com o campo, a 40 quilômetros do centro, na década de 70, em um programa que se chamava, né, um programa Cura, que tinha como lema remover para promover. Que, olhando retrospectivamente, promover o quê? A segregação socioespacial, né? Pois é. Então esse é um desafio bastante grande e é uma marca das nossas políticas habitacionais. Por isso a regularização fundiária foi uma ruptura paradigmática, porque ela passou a ver a questão da moradia ligada ao direito à cidade e de que essas populações têm direito a permanecer nos locais que ocuparam para fins de moradia e que tem já um tempo que lhes permite juridicamente reivindicar, né, inclusive em juízo, a permanência nesse local. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do TV Câmara Entrevista. Logo mais a gente volta a tratar de toda essa questão social. TV Câmara Entrevista que hoje discute o direito à moradia e a regularização fundiária. Nós voltamos logo mais com outras informações. Fique conosco. Na Avenida 24 de Outubro, próximo ao Parque Moinhos de Vento, está a Estação de Tratamento de Água do DEMAI. O prédio histórico é um dos mais antigos e bonitos da capital. A obra arquitetônica